Olha o Cacheado comigo pra gente falar do Clube do Remo. Não sei porque que tu acha graça. É isso aí. Agora, Cacheado, total do Clube do Remo, porque essa partida de ontem que o Remo fez foi pra esquecer, né, Cacheado? Boa noite. Realmente, Valmir, um abraço a você, um abraço a Eliane, um abraço a todos os nossos ouvintes aqui pelas plataformas digitais, no YouTube, o canal 106.9 FM da Rádio Clube do Pará. Realmente, rapaz, impressionante que se viu ontem no Bainão. Deu motivo para as pessoas, os analistas, pensarem em tudo, né? Observar jogador que acha que vai ser demitido, jogador que não faz questão de ir para o interior, uma porção de coisas se vem, né, Valmir? Isso. Mas eu quero acreditar que o time foi mal. O time, quando é bom, quando às vezes está liderando e não dá um vacilo, pois é, então ele foi mal no jogo, levou um gol. E que se observou ontem, Valmir, eu não gosto de falar esquema tático aqui no meu noticiário, porque senão me esculhamos. Cacheado, tu não és analista, tu não és comentarista, tu és o repórter para reportar, eu sei disso, claro. Mas que se observou ontem o Valtinho. Nós conhecemos o Valtinho, quem trabalhou no Clube do Remo. O Valtinho, ele começou aquela campanha do título brasileiro, foi com ele lá, nós estivemos lá, você até falou disso ontem, não foi, Valmir? Foi, em 2005, né? Antes do Davino era ele. Isso, ele começou, ele montou aquele time, Landu, aquela turma toda, né? E ele, nós sabemos que trabalhou na base do Remo, revelou vários jogadores lá do Remo, aqui no Remo com a gente, acompanhando ele, né? E nós sabemos como o Valtinho é. Ele fez o gol e todo mundo viu, família. Ele botou 5, pelo menos 4 ou 5 ou 6, sei lá, se a Aliane vai falar a respeito disso, e deixou só um cara lá na frente. E o Remo, como dizia o Carabina, martelou, até que fez o gol com uma bola alçada na área. E teve que entrar o Panagiotti Taxinte para entrar, que ele tem um bom levantamento de bola, né? Levantou umas 2 ou 3 vezes e o Pavani lá fez o gol. Agora, só uma coisa que eu vou deixar para vocês analisarem, Valmir, que eu não entendi aqui. Por que Pavani estava no banco? Deixa eu ver quais foram os jogadores. A Diane pode até me ajudar aí. Por que Pavani estava no banco? Por que o Freitas estava no banco? Por que o outro jogador, Cantilho, estava no banco? Esses jogadores, o técnico Osório observou esses jogadores em jogos do Campeonato Paraense, principalmente naquele jogo contra o Águia de Marabá, no Baenão. Então, o técnico também não tem os seus erros. Ele assumiu ontem, Valmir, mas vocês analisando aí, teve ou não teve culpa na hora da formação? Mas assim, essas perguntas devem ser feitas para ele logo no pós-jogo, né? Depois que ele fica lá à disposição, perguntar para ele realmente, indagar, porque pareceu que ele é uma pessoa bem receptiva às perguntas e responde. Agora, eu pergunto aqui, Liane, como disse o Cacheado, o Walter Lima fechou, botou um lá frente, ficou jogando por aquela bola. Só tem um detalhe, a Amazônia também levou muito perigo, não só uma vez, algumas vezes também por ali. Agora, foi mais mérito do Walter Lima fechar o time e ficar jogando por aquela bola, ou digamos, falta de eficiência do Clube do Remo, para não usar outra palavra, hein, Liane? Pois é, a gente sabe que provavelmente se o Osório tivesse entrado com o time que normalmente a gente chama de time principal, é o time que disputa as competições da Série A do Campeonato Brasileiro, o enredo poderia ser completamente diferente. Agora, eu acho sim que existe a responsabilização, né, do técnico de tudo que a gente vem falando ao longo do tempo até aqui, desde quando o Osório chegou, a gente já falava sobre dúvidas sobre isso, né, o fato dele dar essa rotatividade na equipe. Agora sim, eu acho que tem jogadores ali no elenco que tudo bem utilizá-los para um campeonato paraense, mas você pensando a longo prazo, ainda tem algo devendo para entregar. E aí o que me preocupa, Valmir, nesse contexto todo, é a insistência do Osório nas entrevistas coletivas em falar em chutar elenco. Na coletiva de ontem, por exemplo, ele fez uma lista de jogadores, né, incluindo Manga e companhia, pelo menos 10 jogadores, que ele já sabe que é a base dele. Ok, tudo bem. E ele fez uma lista de outros jogadores que atuaram na partida de ontem, que ele disse que quando ele chegou, ele já encontrou aqui. E ele finalizou dizendo que ele quer um elenco de 25 a 30, né? E que o jogo de ontem foi bom para mostrar isso para ele. Eu fico imaginando, Valmir, eu usei inclusive esse exemplo aqui no Jogo Aberto. A gente tem aqui o Dinho e o Cacheado no programa, né? São os setoristas.
Você imagina se você chega no cartaz e fica falando, olha, gente, seguinte, gosto de trabalhar só com um repórter. Quero só um repórter, não quero dois, quero só um. Isso cria um caos interno, né? Então, eu acho que além de tudo isso que a gente falou, de esquema tático, de utilização de jogadores em funções que eles não conseguem desempenhar com qualidade, eu acho que essa fala de você estar num grupo e você saber que esse grupo, pelo menos 9, 10 pessoas vão sair, ela pode comprometer em campo além do esquema tático, mas no desempenho individual mesmo. Mas parece que não combinaram, fica parecendo que não combinaram o discurso, né? Nem o técnico, nem a diretoria. Eu não estou dizendo que ele está errado no discurso, só acho que não está batendo com aquela proposta da diretoria, que contratou 40 jogadores inicialmente, agora está diminuindo o elenco, e o Osório quer trabalhar com 25 a 30. E digo mais, ele também acrescentou na sua fala, Liane, o seguinte: nós precisamos de pelo menos 25 jogadores para fazer um time tão competitivo que possa enfrentar a equipe do Amazônia, a mesma equipe também enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Ele disse que ele podia ter um time, uma base, que era para fazer os principais jogos. E nem se referiu à quantidade de jogos que ele tem para fazer, porque tem Copa pelo meio, as Copas pelo meio e ainda o Campeonato Paraense. O que ele quer é trabalhar com um grupo reduzido. Não digo que ele está errado, só acho que não está batendo com aquilo que a diretoria do Remo pensa, senão não teria contratado a quantidade de jogadores que contratou. Depois eu volto aí contigo, Cacheado, porque eu vou acionar o Dinho Menezes, eu acho que o Dinho já está aqui, não é o Dinho que está? Vamos voltar nós aqui, vamos falar que o Remo poderá passar, né? E tem 2 adversários pelo interior, e pode jogar fora os 2, né, Cacheado? É verdade, deixa eu só falar com relação ao meio-dia. Eu recebi essa notícia, Valmir, hoje de manhã, e eu estive com o meio-dia lá no Arbre, eu, o Laurito, uma turma aí, colega nossa, e a última vez que ele cantou aqui em Belém, que ele já estava debilitado, sabe, Valmir? Uhum. Lá no Eldomar, lá no conjunto do Eldomar, ali na Augusto Montenegro. E o meio-dia é um cara que também do bairro do Jurunas, criado comigo na Florentina, lá no Civaldo, fazia os pagodes, Aníbal Melo, toda aquela turma que você conhece. Nós estivemos lá na Florentina, quando estava ainda para era para ser arena, não é? Tinha saído de um terreiro Florentina, porque o Tiririca gravou aquela música que fez sucesso no final dos anos 90, e lá começou também a trajetória do meu amigo Meio-Dia, lá no Bar do Civaldo, e que descanse em paz. Eu recebi apelo de vários amigos para 1 minuto de silêncio no Clube do Remo. Vou levar isso ao conhecimento do Antônio Carlos Teixeira Torião. Ele era um remista fervoroso. Descanse em paz, meu amigo Meio-Dia do pagode. Sem dúvida. Almir, você me perguntou, até me esqueci agora. Sobre o Remo, né? O Remo fez o jogo ontem contra o Amazônia do Bainão. Se ele passar do Águia, ele pega outra equipe para jogar fora, né? Exatamente, inclusive até o Zé Edson vai falar a respeito disso, daqui a pouquinho você vai chamá-lo, é o meu entrevistado de hoje. O Remo tem aí, jogo fora de casa, contra a equipe do Águia no Zinho Oliveira. Sempre foi um adversário muito difícil. Para todos os clubes que disputam o Campeonato Paraense, o Águia, quando joga ali no Zinho Oliveira. E caso passe pelo Zinho Oliveira, vai enfrentar aí um vencedor de Cametá e Santa Rosa, né? Mas aquela história, competição é para competir, campeonato é para conquistar, e o Remo está indo em busca desse bicampeonato paraense, esperamos aí, Valmir. Agora, Liane, você acha que ele dá aquele aquele upgrade, vamos dizer assim, nesse elenco, nesse time, no time que ele vai levar depois de amanhã lá para Marabá, ou ele vai jogar com o time que jogou ontem contra a equipe do Amazônia? Eu acho, inclusive, que esse jogo vai ser um divisor de águas, viu, Valmir? Não vou falar sobre demissão do Osório nem nada disso, mas é porque, assim, por tudo que aconteceu no Bainão e que vem acontecendo até aqui, a expectativa, e ser o jogo único, é que o Osório consiga mesclar, como ele já falou que vai fazer, com algumas peças ali do time que ele considera o time apto para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem? Não sei, mas vai conseguir mesclar. Agora, se porventura essa mescla acontecer de uma maneira que a gente não está projetando, e sim o time fique ainda assim abaixo em termos de desempenho, aí eu acho que a gente consegue enxergar um problema interno. Porque vamos lá, o Remo sabe da importância do Campeonato Paraense.
tem que ter, né? Ainda mais com a situação que o Remo está hoje. Assim como o Remo sabia da importância do repar, a diretoria sabia. Assim como a diretoria sabe também que o Remo precisa ter sequência no Campeonato Paraense, que o Remo precisa voltar a fazer bons jogos. Então, eu acho que existe essa exigência. Se o Osório for negligenciar isso, mesclando o time de uma maneira que não seja convincente, aí eu acho que a gente pode estar enxergando um projeto inicial de um confronto interno. É isso aí, é bem delicado. Chama aí o Zé Wellison, então, para conversar com a gente aí, Cachado. Telefone aqui. Fala, Valmir. Eu estou atendendo o telefone aqui. Então segura aí, Cachado, que a gente vai... Não, deixa eu dar notícia, por favor. Fala, pois não. Tá? Acabo de receber a notícia que o Remo vai com o time com força máxima para Marabá, tá, Valmir? Força máxima para Marabá, então. Tá certo. O Zé Wellison, então, pode falar agora com você aí, Cachado. Chama ele aí. O Zé Wellison. Então, Edson, você sabe que o Remo pode fazer 2 jogos fora de cada viagem, sempre muito complicado, né, Wellison? Cara, com certeza. Infelizmente, não conseguimos ter esse êxito de poder ter esses jogos em casa, né? E infelizmente dificulta sim um pouco a nossa trajetória, a nossa caminhada na competição, mas é o que nos resta, então temos que levantar a cabeça e ir lá e competir com esses adversários, independente das circunstâncias. Espero eu que a gente possa vir ter isso durante esses jogos, porque a gente sabe que vai ser jogos difíceis e ainda mais jogando longe de casa, distante do nosso torcedor. Zé, são 3 empates nos 3 últimos jogos pelo Parazão. O Remo saiu atrás nos 3 jogos. Ao mesmo tempo que isso mostra um poder de reação, que o time não desiste, que vai atrás, isso também é outro fator de desgaste, você tem que correr atrás do resultado. Isso é um motivo de conversa que vocês têm, cara, de ter esse cuidado para não ter que ter essa situação de correr atrás do resultado e poder vocês fazerem o resultado? Bom, a gente tem comentado sobre isso, de estar sempre com baliza 0, né? Mas infelizmente não está acontecendo e vamos procurar melhorar, porque, como você falou, é desgastante poder estar saindo atrás do resultado. E você tem que se desdobrar mais, você tem que propor o jogo mais e fica muito mais difícil. Mas graças a Deus a gente está conseguindo buscar o resultado, independente da circunstância. E bom que a gente também não está perdendo os jogos, né? Porque, como eu te falei, a gente sai atrás, tem jogos que você não consegue ter esse poder de empatar e virar essas coisas, mas é bom que a gente não tá conseguindo sair com 0 ponto dali, mas pelo menos com 1 ponto, que é importante estar pontuando. Zé, com o jogo do Remo e Inter pelo Campeonato Brasileiro só na outra semana, a gente sabe que o foco total do grupo, do vestiário, é nesse jogo de quarta-feira, até porque o Remo é o atual campeão paraense, precisa defender e buscar esse bi aí. Qual o sentimento do Zé Wellison e do grupo, do vestiário num todo, para chegar em Marabá, cumprir a sua obrigação e voltar para casa classificado, Zé? Bom, o sentimento é de a gente ir lá e conseguir praticar um bom jogo, um bom desempenho, independente da competição, se seja brasileiro ou Parazão, a gente tem que ir lá e desenvolver, porque é jogo único, é um jogo onde a gente tem que passar, mas sempre com respeito ao adversário, sabendo com quem a gente está jogando, porque creio eu que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está indo lá para buscar a classificação com excelência. Zé Wellison, portanto, tá aí, volante do Clube do Remo, falando aqui com o Cacheado. Cacheado, quase 12 mil pessoas ontem no Bainão, no domingo de carnaval, né? Para que bom público. Exatamente, Valmir, de impressionar, não é? Não sei o que a Diane vai falar, mas esse é o fenômeno azul, que sempre eu digo que os números não mentem jamais. Olha aí, 10.821 torcedores pagantes, gratuidades 977, público total ontem no Bainão 11.800, a renda 180.280, despesa 120, o Remo ficou com quase 60, né, Valmireco? Tá bom? Tá bom.
Quebra o galho, né? Deixa eu trazer o Dinho aqui, que já tá com o Bruno